Olá, seja muito bem-vindo aqui a esse espaço de reflexão. Se você está chegando agora aqui, convido você a se inscrever no canal para que possamos fazer deste espaço um espaço de reflexão e também de diálogo. Hoje eu gostaria de conversar aqui com vocês sobre o processo das relações. Quando nós pensamos nesse conceito, no meu entendimento, é importante pensarmos que as relações, elas acontecem em várias perspectivas, né? Primeiro, nós precisamos entender que a relação do sujeito acontece no primeiro momento da relação do sujeito com ele mesmo, tá? E nesse momento, nós estamos falando, né, de questões pautadas, aquelas questões que permeiam a nossa existência, né? Quem sou eu? Para onde eu estou caminhando? E principalmente, qual é a contribuição que o sujeito, né, vai dar ao mundo? E a segunda perspectiva é a perspectiva da relação do sujeito com o outro, né? Nós precisamos entender que estamos no mundo e as nossas relações são sempre relações de troca. Nós estamos em convivência com o outro o tempo todo. E este outro, claro, ele traz a sua bagagem existencial diante de todas as suas perspectivas existenciais. E isso é absolutamente importante. Por quê? Porque existe uma vida que foi vivida pelo outro, né? Existe uma experiência que foi experimentada pelo outro. E quando nós estamos diante deste outro, nós temos a possibilidade de acessar toda essa riqueza, desde que ambos estejam dispostos ao diálogo. Isso é fundamental. A gente precisa pensar muito nisso e valorizar a questão do diálogo, porque o diálogo, sim, ele é a chave que vai abrir a porta ao mundo do outro, né? E a gente precisa valorizar isso o tempo todo. E o terceiro elemento, quando a gente fala de relações, nós vamos entender que o sujeito, ele também se relaciona com o mundo, né? E o que é se relacionar com o mundo? É transformar esse mundo e, na mesma medida, ser transformado por ele, né? Então, assim, quando nós desenvolvemos qualquer atividade, nós estamos desenvolvendo uma atividade no trabalho, nós transformaremos com todo o nosso know-how existencial, porém esse mesmo trabalho, ele vai nos transformar. Ou seja, nós vamos aprender algo novo a cada nova tarefa que nós iremos desenvolver. Então, essa relação com o mundo é uma relação de transformação. Nós transformaremos o outro, porém, nós também seremos transformados por ele, né? E aí, quando a gente pensa nessas questões, a gente precisa entender que existe sempre um processo de evolução. Então, quando a gente pensa nessas questões, é interessante, me veio aqui inclusive à mente agora, uma ideia que é uma contribuição do Buber, né? O Buber vai falar que o homem se torna eu na relação com o tu. E é interessante quando a gente pensa isso, porque se nós estamos pensando que o ser humano é um ser de relações, e aqui nós colocamos três elementos, né? A relação do sujeito com ele mesmo, do sujeito com o outro e do sujeito com o mundo, o outro também passa por essas mesmas perspectivas. E olha que interessante isso, né? Quando a gente observa que o outro também vivenciou todas essas relações, é impossível não olhar para ele sob uma perspectiva de uma mina de conhecimento, de novas perspectivas que não foram acessados por mim. Por quê? Porque eu não sou o outro. O outro viveu novas experiências. E aí, esse outro, quando ele está se relacionando comigo, ele vai me ajudar a me formar, que é exatamente o que o Buber está falando, né? Que o homem se torna eu na relação com o tu, ou seja, essa relação com o outro, que também vive essas perspectivas relacionais, né? Dele com ele mesmo, dele com o outro e dele com o mundo. E quando a gente pensa nessas relações, eu acho interessante também nós pensarmos aqui num conceito, especialmente quando nós estamos falando de Brasil, no conceito do multiculturalismo, né? Que é essa questão da presença de várias culturas num mesmo território. Porque todas essas questões, elas trazem algo muito interessante, né? Elas trazem uma bagagem existencial muito grande e, no meu entendimento, eu acho que
elas trazem até uma oportunidade, né? Você pode acessar uma outra cultura sem sair do seu território. E isso é muito, eu acho que é uma grande vantagem nós termos esse olhar para esse multiculturalismo. Por quê? Especialmente no Brasil, né? E aí, a grande questão é, nós poderemos nos enriquecer enquanto seres humanos, nós poderemos aprender com o outro se nós estivermos dispostos a isso. E o multiculturalismo é uma chave que nos abre essa possibilidade de acessar inúmeras outras culturas, inúmeras outras perspectivas, se assim o desejarmos. Então que quando nós pensarmos em relações, né, a gente pense que as relações elas sim, elas não são assim tão simples como a gente às vezes imagina que é. Elas têm sim eu penso que uma certa complexidade, e essa complexidade sim, ela tem relação com as várias perspectivas, como nós conversamos aqui, mas a gente precisa olhar também que as relações, elas sempre são muito frutuosas, né? E nós vamos ganhar sempre muito com elas. Então, eu gostaria hoje de deixar essa reflexão aqui para vocês e convido novamente para que vocês se inscrevam aqui nesse canal, nesse espaço, também comente para que a gente faça desse espaço aqui um espaço de reflexão. Quero deixar aqui para você um forte abraço, saúde, paz e até uma próxima oportunidade. Até mais!